Anticoncepcional é uma situação que hoje, principalmente no mundo dos médicos, o católico chega... Pronto. Uma vez contraindo matrimônio, né, o casal deve estar aberto à procriação. Inclusive, é uma das perguntas... Na hora do casamento. Na hora do casamento. Né? Estás disposto a receber com amor os filhos que Deus vos confiar, educando-os na lei de Cristo na igreja? Isso. Pronto. Sim, estamos, né? Então, é uma abertura ao matrimônio. Inclusive, um dos princípios para a vida matrimonial, da moral matrimonial, é este. Não separar o ato conjugal da procriação. Certo. Não separar o ato conjugal da procriação. Então, qualquer tipo de medicamentos ou formas de impedir preservativo. Preservativo e tal, em geral, é considerado imoral. Né? Existem pessoas que tomam, por exemplo, anticoncepcionais por motivos de saúde. Hormonal. Reposição hormonal. Pronto. Essas pessoas, isso aí não constitui uma vontade antiprocriativa direta. Na verdade, a pessoa está tratando de uma determinada enfermidade e, como efeito não desejado, se torna infértil. Né? Uhum. Então, a pessoa não deseja não ter filhos, a pessoa deseja tratar uma enfermidade. Entendi. Então, constitui um princípio de duplo efeito. Né? Ou seja, você realiza um tratamento que lhe torna... por exemplo, falamos nesse instante da laqueadura. Isso. Uma pessoa que tem um câncer no útero ou nas trompas, e é preciso retirar as trompas. Né? Ela fez uma espécie de laqueadura. Né? Mas ela não cometeu pecado. Porque ela tratou de uma enfermidade e, como consequência não desejada, se tornou infértil. Então, é preciso distinguir. É igual em determinadas circunstâncias em que uma pessoa... Claro, isso aí muita gente vai... mas é assim que a igreja... ao menos a teologia moral reflete, moral cristã. Por exemplo, num casal onde um dos dois tem uma doença sexualmente transmissível e irreversível. Isso. Então é permitido usar o preservativo, por exemplo. Sim. Né? Porque o outro pode adquirir também. Ninguém é obrigado a sacrificar a sua saúde em nome de uma coisa que pode ser, que é um mal menor. Né? Pois vamos começar a ficar melhor agora, a pergunta? Vamos lá. Porque eu canso de receber pessoas, e eu atendo muitos casais, né, muitos, e que conversam, e nas viagens pedem aconselhamento e tudo, né? Então, o que é que... e na internet, eu recebo muita coisa. Então, as pessoas dizem o seguinte, mas olha, é o seguinte, eu fui na minha paróquia, né, e o padre disse para usar preservativo. Né? Eu fui me aconselhar com o padre Cicrano, e ele liberou, a palavra é essa, né? Que eu utilizasse o preservativo. Então, assim, nós estamos falando aqui da moral católica e tal. Mas, se é para falar de uma forma prática, como refletir assim? O que um padre na confissão ou no acompanhamento de direção espiritual, vai falar? Chega a passar por cima daquilo que é moral. Primeiro, o padre não deve dizer faça isso ou faça aquilo. Certo. Né? É o primeiro princípio. Ou seja, que a gente tem que dizer, olha, existem este e aquele caminho. Certo. Este caminho tem essas consequências, este outro tem esta e esse tem essa. Você, em consciência, faça a sua escolha. Ou seja, nós não somos manipuladores de consciência. A gente forma as consciências dando as bases para que elas façam as suas escolhas. Precisa ver o que esse casal disse ao padre também. Né? Como o padre entendeu o que ele estava dizendo. Existem circunstâncias que podem levar o padre a aconselhar a pôr como uma das escolhas esta? Pode. Pode haver circunstâncias. Digamos que... 2 exemplos, vamos lá. 2 exemplos. Digamos que a mulher tem um problema grave de saúde, não é? Se engravidar, ela pode... risco de vida. Risco de vida. Né? E o marido não quer, de modo algum, seguir o método Billings. Sim. Seria o adequado. Isso. Né? E a mulher pode morrer.
ela pode optar para não morrer, né? Porque aí é o princípio do bem possível. Né? Não é o princípio do mal menor. Atenção, que nenhuma consciência é autorizada a escolher o mal, em nenhuma circunstância. Né? Você escolhe o bem que é possível naquela circunstância. Certo. Então pode acontecer que o bem que me é possível fazer neste momento é este. Né? Eu gostaria de fazer um bem maior, mas o que me é possível agora é isto. Né? Esse princípio é de Santo Afonso Maria de Ligório. Né? Santo Afonso, inclusive, os dominicanos se zangaram um pouco com ele e denunciaram a Santa Sé. E o Papa da época disse: isso é a moral da igreja. Pronto, fechou. Olha só. Então, Santo Afonso, que é o padroeiro da teologia moral, né? Ele que estabeleceu esse princípio do caminho de santidade. Ele diz: nós não somos santos magicamente. Né? Nem sempre nós alcançamos aquele ideal que gostaríamos, mas podemos caminhar na sua direção. Podemos fazer em cada momento da nossa história, da nossa vida, o melhor que pudermos para sermos santos. Né? Então, este princípio, aquilo depois o Papa Francisco utiliza na Amoris Laetitia, não é? O princípio da progressão, não é? Da progressividade, do caminho progressivo de santidade, de santificação do casal. Não é? Então, é importante que a gente considere isto. É irresponsável a gente impor simplesmente uma lei fechada, quadrada, e pronto, todo mundo tem que se enquadrar aqui. Nosso Senhor não usava assim. Né? Então, é preciso lembrando que a lei maior da igreja é a caridade. Né? E é a caridade, é o amor que salva, que liberta, que faz a pessoa caminhar para Cristo. Então, é preciso você saber em que espaço do caminho se encontra aquela pessoa, que ritmo ela pode caminhar e que passos ela pode dar neste momento. E depois ajudá-la a fazer isso. Né? Não querer que ela vá correndo quando ela está numa cadeira de rodas nesse momento. Então, é preciso que a gente tenha essa sensibilidade. Quem orienta os casais, é necessário que tenha muita sensibilidade mesmo, para perceber o contexto do casal, a vida do casal, para não impor fardos pesados que às vezes nós não estamos dispostos a carregar. A crítica que Jesus faz aos fariseus. Né? Impõem fardos pesados que não estão dispostos a carregá-los. Então é importante que a gente tenha o cuidado de não cair numa moral hipócrita, né? Em que a gente prega para as pessoas, impõe um determinado limite, a pessoa finge que está seguindo, porque ela não vai conseguir mesmo, então ela finge, e o padre finge que está acreditando. Um aspecto de santidade, o padre finge que acredita e tudo está bem. Então é hipocrisia. Né? Porque é hipocrisia. É preciso que a gente... A fé não se desenvolve num terreno de mentiras, de hipocrisia. Mas na verdade, então existem circunstâncias e pessoas que não têm condições pessoais naquele momento de dar passos para a meta final, né? Mas ele pode dar um passo pequenininho aqui. Né? Se eu era devasso, então eu posso reduzir a minha condição de pecado. E pouco a pouco eu vou alcançando aquela meta de santidade. Então, é preciso que a gente perceba isso. Então, às vezes, em determinadas circunstâncias de casais, a gente vê pessoas fazendo esse caminho e a gente tem que respeitar o caminho do casal, né? Sem colocar uma tensão maior sobre eles, né? Para que eles desistem. Né? Chega um momento em que a pessoa está tão sobrecarregada com a exigência de alcançar um determinado patamar que lhe é pedido, que a pessoa diz assim: eu não consigo, e desiste. Então você não perdeu só o caminho da pessoa, perdeu a pessoa completamente. Então você tem que ajudar a pessoa a continuar dando passos e valorizar cada passo que ela dá. Né? Isso é importante demais. É muito importante. Então por isso que a gente deve considerar em que contexto, quais circunstâncias. Eu não gosto muito, é um risco às vezes... Do pode e não pode. Não deve ser assim. Né? Na moral, não pode ser assim. Isso aqui está certo, isso aqui não está. Né? Então é preciso que a gente tenha o cuidado. Claro que existe a verdade cristã,
não é que é o ideal de vida cristã. Isso não é uma relativização da verdade cristã, de modo algum. Ou seja, a verdade continua lá. Porém, o nosso acesso a ela é limitado. Né? É limitado. E a gente vai se aproximando pouco a pouco. Nós saímos das trevas para a luz. Não é? Andamos na madrugada. Nós andamos na madrugada. Ainda é uma mistura de trevas e luz. Não é? Nós estamos na madrugada do novo dia que vai nascer. Não é? O dia que o Senhor fez para nós. Isso. Então, vamos caminhar na direção deste horizonte onde nasce o sol da justiça que nos veio visitar, como canta Simeão.